coração para passar para a igreja. E o tema dessa mensagem será visão e força, que é uma das maiores características da águia. Além da que existe ainda uma que ainda se sobrepõe, que chama-se determinação. Amém? Glória a Deus. Saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. É um privilégio poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. Na realidade, compartilhando uma porção da palavra de Deus ao teu coração, ao qual já falou o meu coração. Queridos, voar como a águia é algo tremendo e profundo. Temos que mergulhar nas profundezas da palavra de Deus para entender alguns versículos que têm um significado tão forte que somente quando você lê, relê e você vai a fundo do que a palavra de Deus quer dizer, que Deus vai realmente revelando os mistérios e nos fazendo entender o que Ele quer nos falar. E por isso eu convido a todos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 28 ao 31. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao 31, que diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Aleluias. Nós ouvimos e lemos no versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Primeiro Ele quer provar para nós que Ele nunca se cansa e Ele nunca se fadiga. E por isso Ele pode dar força ao cansado. E é por isso que Ele diz que até os moços e os jovens se cansam. Mas o Deus eterno, Ele não se fadiga. Eu sempre digo, quando começa a vir um vento forte contra o povo de Deus, contra tantas circunstâncias, até desses problemas imigratórios que surgem do nada para assustar o povo de Deus, para assustar aos homens da terra. Quando vem esses ventos fortes, contrários, às vezes uma situação familiar, é uma situação do teu íntimo, com você e com Deus, muitas vezes a gente se cansa e se fadiga. Mas eu costumo dizer, Deus está no controle. Toda vez que quer bater um desespero, nós lembramos, Deus está no controle. Aleluia. Glória a Deus. É isso que faz o crente caminhar mais uma milha, porque ele sabe que em tudo Deus está no controle. Independente das tuas debilidades, independente das tuas falhas, independentes de toda a situação que você possa estar vivendo no momento. Mas Deus está no controle. Aleluia. E isso nos faz caminhar felizes, seguros e sabendo que a nossa força vem do Senhor. Aleluia. Queridos, quero dizer para vocês que, na realidade, uma das criações mais majestosas de Deus, dentre as aves, foi a águia. Nós vamos mergulhar um pouquinho nesse assunto da águia, para que você possa entender por que esse versículo diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águia,
não se cansam. Caminham e não se fadigam. Aleluia. A águia entre todas as aves é a que tem a maior longevidade de vida. A ave, ela chega a viver. A águia, ela, entre todas as aves, ela consegue viver 70 anos. É a que mais tem essa longevidade de vida. Porém, para que ela possa chegar aos 70 anos, ela vai passar por uma decisão muito difícil em sua vida. Porque aos 40 anos, praticamente na metade da sua vida, ela vai ter que tomar uma grande decisão. Por quê? Porque as suas unhas já estão muito longas e flexíveis. E ela já não consegue mais agarrar as suas presas para o seu alimento. O seu bico pontiagudo e longo já se curva. E as suas asas, de tão pesadas por causa da gordura, já não permite que ela faça aquele voo tão natural que vai até as alturas. E nesse momento, aos 40 anos de vida, ela vai ter que se decidir entre duas situações. Ou morrer, ou enfrentar um processo de renovação que irá durar 150 dias. Ou seja, 5 meses. E eu estar aqui, cheguei um pouco mais cedo da igreja para estar orando e meditando mais um pouco. E não estava dentro do que eu ia falar, mas Deus tocou no meu coração. E foi incrível. Eu nem sabia que o pastor ia falar algo sobre a escola dominical. Mas eu tinha ido no escritório e marquei 2 pontos aqui, porque na hora que eu reli o que Deus tinha colocado no meu coração sobre esses 150 longos dias, onde ele tem que enfrentar um processo de renovação. E veio no meu coração que ele teria que ter 2 escolhas. A águia, ela teria que fazer 2 escolhas. Ou morrer, ou enfrentar essa difícil tarefa, ao qual nós ainda vamos falar. Só que eu estava com a revista da Escola Dominical em cima da mesa. E nós tivemos a lição de número 3, hoje, esperando a volta de Jesus. E na verdade prática, diz assim: com relação à volta de Jesus, só há 2 tipos de crentes: os que serão arrebatados e os que ficarão. E eu deparei com essa parte exatamente quando eu estava lendo as 2 decisões que a águia tem que tomar para sobreviver. E aqui diz que com relação à volta de Jesus, só há também 2 decisões. Aleluia. Os que serão arrebatados e os que ficarão. É muito sério. Senhor. Jesus está às portas. Jeová. Aleluia. Aleluia. Queridos, é um processo duro. O que a águia tem que enfrentar para passar por um processo de renovação. A primeira coisa que ele tem que fazer é escolher um lugar nas alturas, um lugar onde ele nem precise voar, um lugar escondido no alto do pico de um monte. E ali ele vai passar pelo primeiro desafio. Ele vai ter que bater o seu bico muitas vezes na parede de uma rocha, com muita dor, para poder arrancar totalmente este bico que já está gasto. Você já imaginou isso? Que dolor. Muita dor. E ele vai batendo o bico. Mas ele só para de bater quando cai totalmente o bico. É um momento de reflexão para nós, para que nós possamos entender que em um momento em nossas vidas, como crentes salvos e lavados pelo sangue de Jesus, a qual Deus morreu e pagou o preço de cruz, com dor, para o terceiro dia ressuscitar e nos dar vida.
Ele nos escolheu para uma missão na terra, ao qual ninguém está fora dela. Não importa se você seja um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um obreiro ou um salvo, um servo de Deus. Você tem um chamado na sua vida. Mas esse chamado muitas vezes nos cansa. Muitas vezes nos desgasta. E muitas vezes nos faz querer desistir. E nós enfrentamos exatamente como a águia, ela enfrenta um momento de decisão. Escolher morrer ou viver. E para viver, você tem que passar por um processo de dor. Para que você possa ter força para continuar. Porque seu bico está gasto. A águia não tem como se alimentar. Se nossos lábios estão tapados, que nós não temos mais força de orar, nós não temos como nos alimentar. É verdade. Se a nossa boca não tem força para clamar, nós vamos ficando raquíticos até morrer. Sim, Senhor, é verdade. E nós temos que renovar a nossa boca diante de Deus, numa força sobrenatural, Aleluia. para poder abrir e clamar por socorro e por Jesus. Aleluia. Porque só Ele pode. É no momento de reflexão que nós vamos, como a águia, bater no seu bico para ser arrancado. Pedir para o Senhor ir arrancando tudo da nossa boca, até palavras que foram ditas que não deveríamos ter dito. Sim, Senhor. De nos limpar e purificar. Sim, meu Deus. De não levar em consideração até às vezes bobagens que falamos e o mundo espiritual escuta. É verdade. E temos que passar sim por esse processo. Além de longas unhas e flexíveis que não conseguem mais agarrar seu alimento, e seu bico já longo e encurvado, também ele tem o problema das suas asas e tão pesadas. Tão pesadas que a águia não consegue mais voar. Quantas vezes nós vivemos assim? No meio de uma caminhada em que sofremos decepções. É verdade. Onde retaliações, onde sonhos que não foram realizados, seja qual for a situação de cada um, perdas e até de entes queridos. Tão difícil. Tão difícil. Sim, Senhor. Eu vou abrir um parênteses só para falar um pouquinho dessa dor que eu passei no ano de 2015, no mês de março, dia 29 de março, onde eu perdi a minha mãe. E quem me conhece desde que eu cheguei nesse país, sabe que eu amo ter garra para fazer a obra. Eu amo ter garra para marchar na igreja e orar. Eu amo clamar e interceder. Eu amo ler e remoer a palavra de Deus. E eu passei por um processo de um momento em que eu mesmo me desconheci. Porque eu via tantas pessoas que perdiam seus parentes estando aqui no país. E eu acreditava que eu poderia ver minha mãe antes dela partir. Orei por pessoas que chegaram aqui em prantos. Pastora, ora para que meu pai não morra enquanto eu não o vejo. E Deus ouviu a oração. Eu disse, você vai ver o seu pai. E a pessoa foi, não tinha quase nem possibilidade dela ir. E ela foi e viu seu pai antes de morrer. E outras pessoas que Deus alongou a vida. Mas Deus
permitiu que a minha mãe fosse sem eu vê-la. E foi muito difícil esse momento de dor e aceitar essa situação. E eu disse para Deus: Senhor, me leva para ver a minha mãe. Eu deixo as minhas irmãs em casa descansando e eu fico 24 horas com ela, cuidando dela. Eu quero ir. E sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Não. E todo esse povo que eu te dei para o teu marido para cuidar, Deus não deixou eu ir. E Deus sabe por quê. As emoções da gente muitas vezes vão além. Deus não permitiu que eu fosse. E numa madrugada, eu disse: Deus, eu estou triste, eu estou com raiva. Por que tu fizeste isto comigo? Na hora, o Senhor falou: eu tenho o poder de dar e tenho o poder de trazer de volta para mim. E eu me calei em obediência a Deus e entendendo que se eu tivesse que até isso de passar para ajudar o próximo, eu aceitaria a vontade de Deus. Mas doeu. Doeu e doeu. E sofri. E chorei. E quero dizer para vocês, ainda estou me recuperando dessa perda. Qualquer pessoa que disser perdi um ente querido, eu sei entender perfeitamente o que é perder um ente querido estando em outro país. Processo em que eu precisei de uma renovação. Eu precisei de uma força sobrenatural em Deus para continuar o chamado que um dia Ele me fez, ao qual Ele também te fez. E ainda é pouco por tudo o que Deus faz por nós. Queridos, perda é algo que ninguém quer ter. Perder um carro, perder uma casa, muitos até choram por isso. Mas perder a pessoa que você mais ama, é só Deus que pode te curar. É só Deus que pode te consolar. E é só Deus que pode te fortalecer. E é nesse momento que nós temos que pegar o nosso bico, como a da águia, e esfregar na parede. Esfregar, 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 até sair tudo. Nesse momento em que a águia ela consegue tirar todo esse bico velho, vocês acreditam que ela tem que esperar nascer novamente um bico novo? Por isso o processo de 150 dias. Ele tem que esperar ainda esse bico nascer novamente. Sabe para quê? Para que ele possa arrancar com o seu bico as suas unhas. E começa a segunda face do desafio para a águia. E ele vai arrancando aquelas velhas unhas. E nesse momento que ele consegue tirar as velhas unhas, ele tem que esperar nascer as novas unhas. E nesse processo que ele consegue então nascer as unhas, ele precisa das unhas para poder limpar e tirar aquelas asas que já estão envelhecidas, que impedem o seu voo. Mas a coisa mais linda é que depois de um processo de 150 dias, depois de um processo de 5 meses, a águia com o bico renovado, a águia com as unhas renovadas para poder pegar suas presas e se alimentar. Após a águia renovar suas penas, ela está pronta para alçar o voo mais alto em uma nova fase da sua vida.
Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aqueles que esperam no Senhor Oh, glória. renovarão as suas forças, Sim, meu Deus. voarão com asas como Sim, águia, Pai. Aleluia. subirão, não se cansarão, Sim, eles Deus. correrão e não se cansarão, Aleluia. Glória. eles andarão e não se fadigarão. Ei, Jeová tremendo. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Sim, meu Deus. Aleluia. E nós pensamos que é só a idade que nos cansa. Mas a Bíblia diz, ele diz, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Os moços também, os jovens, eles também se cansam. E é por isso que antes desse versículo, Deus fala que Deus jamais se cansa, para que nós tenhamos a certeza que Ele tem o poder de renovar nossas forças. Amém. Glória a Deus. Nós somos como as águias. As águias são muito semelhantes aos homens. Porque em um período de nossa vida, nós precisamos nos resguardar como a águia. Num processo de 150 dias, onde ela fica ali sozinha. E saiba você que a águia não é como a andorinha. Ela não é como outras aves que andam em bando. A águia, ela anda só. E ela alça os voos mais altos. E como águia, e como homens e águias, nós somos muito parecidos. Porque tem um momento em nossas vidas que, se nós não pararmos para refletirmos em Deus, para sermos renovados em Deus, para termos um novo tempo com Deus, uma experiência a sós com Deus, nós iremos nos cansar. E assim como as águias, que as asas ficam pesadas e não conseguem mais voar, nós também ficamos da mesma maneira. É verdade. Tem momentos que o peso é tão grande que você não consegue nem levantar as mãos para dar glória a Deus. As asas estão cansadas. Mas há esperança para mim e para você. Porque as nossas forças são renovadas. Aleluia. E nós podemos, assim como a águia, alçar os voos mais altos. Glória a Deus. Aleluia. E no momento de tempestades, elas não têm medo. Vocês sabem que no momento da tempestade, a águia, ela voa no meio de toda aquela tempestade, elas não se recuam como outros pássaros. Elas vão por cima e passam no meio daquele vendaval. Porque eles sabem que além daquela extensão de vento e tempestades, lá em cima há um sol que brilha. Aleluia. E ela chega ao nível mais alto. E ela consegue chegar e vencer. Mesmo com, às vezes, as asas quebradas, mesmo machucadas. Mas elas conseguem, elas enfrentam o voo. Elas não se escondem. E é assim que o crente salvo tem que ser. Aleluia. Não importa o vento forte. Não importa a tempestade. Não importa nada que venha para te matar. Você pode alçar esse voo com muita velocidade. Aleluia. Visão e força. Duas características. A águia, na sua visão, ela vê 8 vezes mais do que um homem. A visão dela é tão grande que ela pode ver 8 vezes mais do que um homem. O seu pescoço gira 180 graus. Você crê nisso? Ele controla tudo e vê tudo. Visão de águia. Oh, glória. Não perca a sua visão. Deus, Ele tem um sonho para cada um de nós. E Ele não quer que percamos essa visão. A águia, ele não perde essa visão. E essa é a visão que a águia tem, que a faz ser determinada
a decidir entre morrer e viver, ele decide viver. Mesmo sabendo a dor que vai lhe custar de passar 150 dias, 5 meses, ali no processo de renovação. Quem pode, como ser humano, suportar tanta carga sem parar e pedir força ao Senhor? Eu ouvi muitos testemunhos de cantores famosos e pregadores que recebiam agenda para pregar e cantar de segunda a segunda. E eles felizes porque estavam fazendo a obra de Deus. Mas na realidade, Deus estava requerendo deles um tempo para que eles pudessem ser renovados. Para que eles pudessem passar um tempo a sós com Deus e ouvir a voz de Deus e ouvir a canção de Deus sobre os seus ouvidos. Para poder jejuarem e buscarem um quebrantamento diante de Deus. E eles disseram que as agendas lotadas não o permitiam parar. E eles descobriram que eles estavam desviados dentro da casa de Deus. Deus não quer isso de nós. Deus não quer isso de nós. Quero dizer para você que a visão da águia ela é tão grande que ela pode ver o focinho de um coelho na toca a 1.600 metros de distância. Será que nós conseguimos enxergar quando o inimigo está se aproximando a 1.600 metros de distância? Vamos pedir discernimento de Deus. Porque muitas vezes nós somos atacados porque nós não nos preparamos para entender que a todo tempo o inimigo está armando uma cilada. É verdade. E a velocidade dessa águia, quando ela vê um animal que ela quer atacar, ela voa a 100 km por hora. De tão grande é a velocidade da águia. Deus quer que nós tenhamos essa visão. Deus quer que nós tenhamos essa visão. Quero dizer para você que eu subi neste púlpito como um desafio diante de Deus. E eu disse para Deus, eu quero trazer, Pai, uma mensagem reflexiva. Uma mensagem reflexiva. Uma mensagem que possa nos fazer entender as tuas grandezas. O teu amor. A profundidade do teu cuidado sobre as nossas vidas. Porque o Senhor, Ele é fiel. Amém. O Senhor, Ele é fiel. Sim, Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele quer que como homens, como mulheres, nós venhamos a fazer decisões inteligentes. Amém. Porque, infelizmente, as fatalidades da vida, as investidas malignas, elas vão continuar. Porque está chegando o fim do maligno. Mas uma coisa, para finalizar esta mensagem, eu quero dizer para vocês. A Bíblia diz que não andarão dois juntos se não há de acordo. É verdade, Senhor. Um reino dividido, ele não subsiste. É verdade, não sobrevive. E nós precisamos sermos unidos em visão e força. Quero dizer para você que o pastor tem conversado muito comigo algo e que eu senti de Deus, de também falar para vocês sobre o que ele falou hoje da escola dominical e sobre outras coisas que estão no coração dele que ele já compartilhou comigo. Eu quero dizer para você que eu, nova convertida, com 2 meses, eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu vim de um meio, queridos, que não era meio evangélico. Eu nem sabia o que era evangélico. Eu nunca conto meu testemunho aqui. Em alguns minutos, quero só falar um pouquinho. Pela misericórdia de Deus, eu não nasci num lar pobre.
Meus pais eram ricos, tive boa condição de vida. Agradeço a Deus por isso, mas também se fosse diferente, eu estaria aqui da mesma maneira. Fui empresária aos 16 anos de idade, porque a minha família toda tem um tino comercial. E eu, com 16 anos, pela herança que eu recebi do meu pai, eu abri um grande negócio no Brasil. E desse negócio, que era uma casa muito grande, como uma mansão, eu dividi em várias partes. E abri uma academia de ginástica, de musculação, de aeróbica, de ginástica corretiva, de karatê, de balé e o curso de manequim feminino e masculino, ao qual o de manequim eu dava técnicas de passarela, andamento e postura e boas maneiras. E dentro desse negócio ainda existia boutiques, lanchonete de produtos naturais, chamado Instituto de Beleza e Academia Batom, onde todos os funcionários usavam a bata branca com um batom vermelhão aqui, que era o logotipo da empresa. E nessa empresa eu tive que ir para São Paulo fazer um curso de manequim, andamento e postura, aonde o Silvio Santos mandava as moças lá se treinarem para desfilar naquele curso que ele tinha do Silvio Santos. E eu fiquei lá um mês intensivo tendo aula de manhã e à noite para ter o diploma para poder dar para as alunas. E assim eu fazia um trabalho familiar porque eu gostava que os pais participassem, porque a minha família era católica, mas católica que ensinava o nosso meio de vida correto. Não bebia, não fumava e não gostava de nada que fosse errado. Pela rigidez da criação que tive do meu pai, eu sou a última filha de 7 filhos. 3 homens e 4 mulheres. Sou a última mulher. E meus irmãos, cada um abriu sua empresa e a minha empresa foi essa. E ali, com 3 anos de empresa, minha mãe tinha se convertido e me ganhou para Jesus. Glória a Deus. Eu não sabia nada de Jesus, a não ser aquele Jesus que estava morto, ensanguentado, em cima de um altar, que era a igreja que nós íamos. E lá não entendia nada, mas minha mãe aceitou Jesus. E ganhou um jovem que era homossexual. Ele era travesti, só que por respeito à minha empresa, ele lá se vestia normal. Mas apelidavam ele de Márcia e lá no mundo ele fazia o que ele queria. E minha mãe começou a evangelizar este rapaz. E assim, neste dia que minha mãe levou esse rapaz, eu fui junto. Mas eu fui levada por Deus. Porque quando a minha mãe me convidou para ir à frente, para ir com ela à igreja, eu nem queria que ela estivesse evangelizando a igreja, porque eu não entendia nada disso. Quando a minha mãe saiu, ela só fez assim com a Bíblia. Deus te abençoe. E quando ela disse, Deus te abençoe, eu senti um formigamento no meu corpo. Eu abri os meus olhos e eu achei algo estranho que estava acontecendo. E vi um remorso em mim. Eu disse, por que eu não vou na igreja com a minha mãe? Eu não sou obrigada a nada. E fui atrás da minha mãe. E no momento em que eu fui, ainda quis desistir para atravessar a rua, para tomar um sorvete na maior sorveteria famosa que tem na cidade. E o Espírito Santo de Deus me atraiu através do coral da igreja que estava cantando. A igreja de Belém do Pará tem um coral imenso, que viaja muitos estados do Brasil. E os hinos eu nunca tinha ouvido, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E aquele hino do coral me atraiu e eu entrei. E mesmo um dia que esse jovem aceitou Jesus, eu fui à frente, aceitei Jesus. Fui discipulada e aprendi a amar a Jesus. Aleluia. Passei 4 anos dentro de um seminário, estudando a palavra de Deus, sem entender nada do que Deus queria da minha vida. Porque com 6 meses que eu me converti, Jesus mandou uma serva dele, uma mulher, queridos, muito humilde, muito pobrezinha, e foi dentro daquele salão. Mas um poder
poder de Deus tão grande de estremecer céus e terra. Aleluia. E ela botou a mão na minha cabeça e disse... E ela não sabia que eu era dona do estabelecimento. Até porque eu era muito nova para achar que eu poderia ser dona daquele lugar. E ela disse, digo para a dona desse estabelecimento, vou te tirar deste lugar, mas não passa diante de mim, porque eu farei como quero. E eu me calei. E 6 meses eu já não estava mais ali. Todos os funcionários pediram para sair, eu não tive que mandar um embora. E eu fui entender a grandeza de Deus. Aleluia. Porque se eu tivesse mandado eles embora, eu ia ter que indenizar alto. E Deus fez todos sair e procurar os seus caminhos. Só que antes deles irem, eu levei eles todos para a igreja. Glória a Deus. Eu fechei o salão um dia e levei todos eles para a igreja. E eles depois foram pedindo para sair. Porque eles sabiam que a minha vida ia ser outra. Um processo longo na minha vida para entender que Deus é Deus. Glória a Deus. E hoje, já com 30 anos de evangélica, eu nunca me arrependi de ser crente. Glória a Deus. Eu amo Jesus Aleluia. acima de todas as coisas, como você também ama. Eu quero este Jesus na minha vida acima de todas as coisas. E eu quero servir a Jesus Aleluia. até o último dia da minha vida. Aleluia. Mas quero dizer para você que todos nós precisamos sermos renovados Sim, Senhor. como águia. Aleluia. Porque se você não procurar ser renovada em Deus, você não poderá continuar a obra de Deus. É verdade. Porque o inimigo vai te estraçalhar. Ele não está brincando. É verdade. E algo para completar da visão que o meu esposo teve sobre esta igreja. Eu quero dizer para vocês que com 2 meses de convertida, eu desci as águas e fui batizada com o Espírito Santo. O Senhor me adornou com dons. Aleluia. E eu amo o dom da profecia. Eu amo o dom da revelação. Eu amo Deus quando quer mostra, quando Deus quer e fala. Porque nós não somos nós que falamos, nem nós que vemos, mas Deus é quem dá quando quer. Aleluia. Mas infelizmente, queridos, está havendo algo que está sendo torcido no meio evangélico. E isso está trazendo um prejuízo à obra de Deus. E aos crentes e aos testemunhos lá fora. Porque nós estamos vendo que as pessoas que aceitam Jesus, elas não querem ser discipuladas. Elas querem ser profetizadas. Sim, Senhor. E elas querem viver numa dependência de profecia para poder sobreviver dia após dia. É verdade. E nós queremos fazer uma igreja forte. Aleluia. E quando eu peguei essa revista hoje, que não estava dentro do que eu ia pregar, eu li aqui no livro de Atos 18:11. Eu quero até abrir, queridos, porque eu não posso terminar essa mensagem sem falar sobre isso. Isso está ardendo no meu coração. Onde Paulo, o apóstolo Paulo, anuncia Jesus, diz, no capítulo 18:5, que diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Paulo se entregou totalmente à palavra. Paulo se entregou ao quê? A palavra. Eu, nova convertida, eu aprendi a amar a palavra. Eu ouvia as profecias, guardava no meu coração, mas eu não ficava dependente do profeta. Deus me ensinou muito cedo que eu tenho que ter uma vida com Deus. Aleluia. Uma vida que dá fruto. Uma vida que te estrutura. Sabe Aleluia. por quê? Porque se alguém vier e te trazer uma profecia que não é verdadeira, porque infelizmente acontece,
fala, porque não vai acontecer. Então eu ouvi uma pastora que nós hospedamos na nossa casa, que pregou, e ela disse que no início, quando ela ainda não tinha maturidade, ela estava o marido dela, o primeiro marido dela, abandonou ela. Ela muito jovem, ela fez um novo casamento, e ela não queria mais ter filhos, porque ela já tinha 2 filhos. E começou todas as profetas dizendo, tu vai ter um filho, Deus vai dar um filho para você. Ela começou a gostar da ideia, porque ela achava que era Deus falando. E esse filho nunca veio. Cuidado! Cuidado! Amadureçam e cresçam na palavra de Deus. É igual outra situação, que uma pessoa disse, mas pastora, eu estava preparando meu filho para vir para este país. E porque Deus falava que eu ia trazer meu filho, e ele morreu, e agora? Que resposta é essa? Não, Deus mudou de ideia. Queridos, a gente tem que ser muito fiéis a Deus em saber quando nós erramos. É verdade. Nós temos que pensar 2 vezes quando profetizamos. Eu não estou aqui pedindo para você desistir de ouvir profecia, porque Deus me agraciou com esse dom. Mas eu não quero, como meu esposo, que é pastor nesta igreja, também não quer, que a igreja viva usando a profecia como uma muleta. Aleluia. Se pendurando em uma muleta. Porque quando não acontece, sobra, sabe para quem? Para o nosso coro aqui, ó. Sim, Senhor. Que aí vem todos desesperados. Pastora! Pastor! E já desiste do evangelho. Por quê? Porque não ficou firme na palavra. E a palavra de Deus diz o quê? Que Paulo se entregou totalmente à palavra. Eu estava numa situação em casa e eu ouvi Deus falando comigo, fala. Fala. Eu disse, Deus, tu quer que eu fale? Eu falo. Diz ainda no versículo 7, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. E isso Paulo ali nessa casa. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Por que que ele creu? Porque Paulo se entregou à palavra e pregou a palavra. Aleluia. E toda a sua casa aceitou Jesus. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Aleluia. Escuta o restante, 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Aleluia. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aleluia. Ele ficou 1 ano e 6 meses profetizando? Não. Ensinando a palavra de Deus. Aleluia. Mas quando a gente dá um curso aqui na igreja para ensinar a palavra de Deus, dá comichão nos ouvidos, se quieta na cadeira, não aguenta ficar sentado, não quer ouvir. Ninguém vem, O culto fica vazio. É tempo de ouvir a palavra de Deus, porque os ventos vão ser mais fortes. Você está preparado para aguentar? Meu Deus. Glória a Deus. Firmem-se na palavra de Deus. Firmem-se na palavra de Deus. Nós queremos discipular. Nós não queremos profetizar. Profetizar quando o Espírito manda aquilo que Deus colocou na boca. É por isso que muitas pessoas não me procuram para profetizar. Porque eu só profetizo na hora que Deus manda e o que Deus manda. E muitos fogem, sabe por quê? Porque eu entrego a verdade. Pastor, é para eu casar com fulano? Não! Não, pelo amor de Deus, eu quero. Deus não quer, mas se você quer, vai. Não adianta, porque nós não seguramos crente na igreja, profetizando aquilo que o crente quer ouvir. Mas é o que Deus quer dizer. E nós queremos uma igreja forte, aleluia, preparada, amadurecida, crescida para dar fruto. Aleluia.
E para isso, queridos, vamos passar momentos de renovação com uma águia, para que você possa ser impactado pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você vai viver tempos de superação. Aleluia. Você já não vai viver mais nas lembranças das glórias do passado. Você já não vai viver mais das fraquezas do passado. Porque tem pessoas que sofrem até das glórias do passado. Puxa, mas aconteceu assim, assim agora. Viva o hoje com Deus. Aleluia. Viver um momento de superação com Glória a Deus. Deus. Aleluia. Para você ser firmado na rocha. Sim, Deus. Aleluia. Precisamos de tempo, que nem que seja 150 dias, 5 meses, para bater o bico na parede, para esperar crescer, para poder arrancar as unhas que estão já gastas e poder ter as unhas novamente, para arrancar as penas ou pesos que já não te deixa mais voar como uma águia e dar um voo lá, que chegue lá no céu, passando as tempestades. Você está pronto para viver o novo de Deus? Ei, Jeová tremendo. Deus quer isso na tua Aleluia. vida. 2016, vida de superação, vida de renúncia, vida de renovação com Deus. Queridos, quero dizer para vocês, eu estou pronta. Estou preparada? Glória a Deus. Deus me prepara. Aleluia. Deus te prepara. Aleluia. Deus nos prepara. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não vou insistir. Quem quiser vir à frente, vem. Quem não quiser, fique no seu lugar. Eu quero que Deus opere no teu coração.